Diálogos intermináveis. Isso é outra coisa essa é outra questão interessante, né? Os diálogos intermináveis, né? Nenhuma tensão, uma coisa... Ou até, por exemplo, essa expressão, não sei se ela já existia antes, provavelmente sim, mas ela foi popularizada por causa do Tarantino, trash talk. Quer dizer, aquela conversa que, né? Mas aí que eu queria falar uma coisa sobre o trash talk, que na verdade, quando o Tarantino faz, não é. Na verdade é um truque que ele usa. Aí outros tentaram fazer isso aí e ficou muito trash mesmo. Uma bosta mesmo, né? Porque os caras eles não entenderam direito. Como na época também, a primeira vez que eu vi, também não entendi direito. Ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Mas é como, por exemplo, tu usar uma cenoura na frente de um cavalo para fazer ele puxar a carroça. Né? É alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, aí já passando para o primeiro filme do Tarantino, que ele dirigiu mesmo, Cães de Aluguel, né? Que foi de 92, né? Aí, olha só, todo mundo fala da cena de abertura, né? Que é o diálogo entre os cães de aluguel, né? Que esse diálogo, né, teria acontecido na manhã antes do assalto à joalheria. Então eles estão lá e estão falam da Madonna, né? Então, tipo, faz o próprio Sim, eles estão na personagem. mesa da lanchonete, que não é que ele tem também aquela pira que ele fala sobre ele não dá tip, não dá gorjeta. Exato. Eles estão falando, eu lembro isso, dessa cena, dele contando a teoria de que ele não deveria dar gorjeta e tal. Isso, o personagem do Tarantino faz uma interpretação assim muito cafona do Like a Virgin, né? Né? Uma interpretação hoje que provavelmente seria considerada totalmente incorreta pelo simples motivo de que tudo é incorreto, né? Esse que tu falou, né? Que é o personagem lá, o Mr. Pink, se eu não me engano, que ele não dá gorjeta, ele explica que ele não dá gorjeta e outro. Então todo mundo pensa que aquilo ali é um trash talk. Na verdade, não. Essa cena, o que ela faz? Como depois dos créditos, né, o filme ele entra diretamente na ação, né, no pós-roubo ali, e as consequências que aquilo vai ter, aquela cena ali serve para apresentar as principais características de cada personagem. Então, observando aquela cena ali, a gente vai entender como é que é cada personagem e como funciona a cabeça de cada um. E ele dá ali 5 ou 6 dicas muito importantes do que vai acontecer na história depois. Então, por exemplo, eu vou lembrar aqui de cabeça. Então, por exemplo, quando o Tarantino fala do Like a Virgin, né, da música da Madonna, ele conversa muito com o outro personagem, que é o Bunker, né? Não sei que mister que ele é, não lembro que cor que ele é, mas eles dois conversam sobre a música da Madonna. Por quê? Porque esses dois eles vão morrer imediatamente depois. Quer dizer, o velhão lá, do charuto, que inclusive aquele cara ele era um bandido na vida real mesmo, né? Ele tinha cumprido pena e tal, escreveu, agora ele estava redimido, fez uns papéis ali. Então, os dois que conversam mais sobre a Madonna, esses dois personagens eles vão morrer. Eles não têm muita importância, eles só servem para morrer. Não tem muita importância na história. Mas, por exemplo, o Mr. White, que é o Harvey Keitel, ele rouba uma agenda do Old Joe, do velho, do chefão. Que ele rouba a agenda do cara, aquilo é muito importante para mostrar que ele é o único personagem ali que tinha personalidade, que tinha coragem, que tinha condições de enfrentar o velho, né? Porque o velho era terrível também, que é o que vai acontecer lá no final. Por que ele enfrenta o velho? Agora eu vou falar uma coisa que vai deixar todo mundo chocado aqui, né? Por que ele enfrenta o velho no final? Porque havia uma tensão homoerótica entre o Mr. White e o Mr. Orange. O Mr. Traidor, é o policial infiltrado, né? Inclusive, se vocês assistirem essa cena de novo, vocês vão ver que eles estão pertinho na cadeira, um tá com a mão assim em cima na cadeira. Tudo isso é sugerido muito sutilmente, né? Eu, por exemplo, levei muito tempo para perceber isso aí. Na primeira vez que eu vi, eu não saquei nada disso, embora era um pouco difícil entender por que aquele Mr. White ele estava tão
solícito, ou seja, tão interessado e tão cuidador do outro, né? A explicação, digamos assim, mais profunda é que havia alguma coisa ali que, né, que talvez nem ele tivesse percebendo, mas alguma coisa que está. Quer dizer, o que mostra como as personagens elas são construídas com profundidade, né? O Nice Guy Eddie, que é o filho do velho, que é o cara, digamos assim, o mais pau no cu, né? E aí ele faz uma ironia dramática, né? Porque o nome do cara é Nice Guy, o apelido, né? Mas ele é esse... É um filho da puta. Ele é o oposto, né? Ele é o oposto. E aí ele fica falando de uma música que putz, eu tava ouvindo essa música e só ontem que eu percebi que a música conta a história. Quer dizer, ele não percebe as coisas, ele demora para perceber as coisas. E é por isso que ele demora para perceber a loucura do Mr. Blonde, que é o psicopatão lá, o cara lá, o Michael Madsen é o nome do ator, né? Então ali ele vai dando dicas, tá entendendo? Ele vai, por exemplo, quando o Joe volta de pagar a conta, ele pergunta assim: "Ei, tá faltando aqui, quem é que não deu gorjeta?" Quem aponta o dedo, portanto, dedura o Mr. Pink é o Tim Roth, ou seja, é o traidor, é o infiltrado, é o dedo duro. Né? O primeiro, é o dedo duro. E ele deda o cara. Então, nessa cena, se você observar a cena, essa cena teve uma época que eu fiquei olhando assim, beat por beat, né, para tentar entender exatamente o que estava acontecendo ali. Então, o que ele faz ali é uma grande apresentação, né, de personagens, né? O cara que não dá gorjeta é o cara que vai pegar a maleta no final e tal. Então tá tudo ali, tá tudo muito... Então assim, esse negócio de trash talk, né, tem que tomar cuidado, porque às vezes não é... Às vezes é trash, mas às vezes é só talk, né? Posso dizer que a minha percepção é que a diferença da forma tanto que os diálogos deles são tão, sabe, compenetrantes, assim, o quanto ele te chama a atenção é porque eu acho que ele tem duas coisas. Ele te traz pra realidade, porque tu vai lá... Eu acho que não existia isso na época nos filmes em que, assim, pô, os vilões param pra conversar sobre coisas cotidianas, sabe? Isso, não, o vilão é vilão. É. Ele nasceu pra aquilo, existe aquele estereotipo do personagem que não é real. Então tu não criava aquela conexão com aquilo. E ao mesmo tempo, é como se fosse um plus que poucos saberiam fazer, assim, tipo, ó, ele é um ser humano qualquer, mas existe um fator que traça a personalidade dele, por isso que eu tô colocando essa conversa, sabe? Isso aí também, exatamente. Quer dizer, o vilão fica esfregando as mãos, né, e dando gargalhadas, né? Não, então, isso é uma coisa legal que eu vi também do episódio ali, que ele mesmo comenta, que ele fala assim, o Joe Rogan questiona ele sobre... Ele fala assim, tu é a única pessoa hoje que eu vejo que conseguiu transcender o politicamente incorreto. Tipo assim, os filmes que tu faz hoje, tipo, nem que fosse, sei lá, Era Uma Vez em Hollywood ou qualquer outro, Django, alguns, ele falou assim, ó, hoje em dia se fosse qualquer outro, não conseguiria publicar um filme com esse. Tu passou a ponto de todo mundo. Não, é o Quentin Tarantino. Ele pode fazer. Sim. Só que ele colocou... Foi muito louco. Ele falou, eu não acredito nessa premissa. Eu acho que é como se fosse, sabe, aqueles contos que quanto mais as pessoas dizem, se torna verdade. Ele falou assim, eu não me importo. Quem são eles pra dizer que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Aí ele comenta que, assim, nos anos 70 era lindo os filmes. Daí ele vai comentando sobre alguns personagens ou alguns filmes dos quais eu não conheço. Ele fala, 80 fudeu tudo. Nos anos 80 começou a ter, assim, os personagens que são os likeables, que ele falou, cara, é uma merda. Era o personagem, sei lá, ele é um pau no cu o filme inteiro, nos últimos 20 minutos ele tem uma epifania, ele volta, e ele do nada, ele vira aquela pessoa que, tipo, que ele criou uma crise de consciência. Ele falou, não, o cara vai ser um pau no cu, ele vai ser um pau no cu até o final. Isso. E daí ele, tipo, trouxe de volta, ele falou, ele falou, foda-se, eu vou fazer do meu jeito e... Que eu acho que é isso, né? O cara é aquilo, ele é aquilo. É isso mesmo. Sei lá, não sei se fez sentido o que eu falei, mas foi Fez todo sentido. E qualquer semelhança entre os filmes dos anos 80 e o nosso tempo, né, não será mera coincidência, né? Com a diferença que os filmes do nosso tempo estão muito piores, né? Muito piores, né? Principalmente nesse sentido aí, de personagens falsas, né? As personagens agora elas estão cada vez mais boazinhas, assim, elas estão cada vez mais comprometidas, né?
personagem aí que só falta abraçar a árvore, né? Porque... Não, mas humor hoje. Me diz um filme de humor que saiu. Bom. Meu, eu lembro de pegar muito filme de humor bom, de dar muita risada. Não pega mais. Hoje em dia é muito difícil. Exatamente. Mas e aí é uma coisa que as pessoas também elas não compreendem ou não querem compreender. É que é o seguinte, ó, é que basicamente existem dois tipos de texto, né? Dois tipos de, sei lá, de filme, dois tipos de comunicação. Uma que é a comunicação formal, né? Oficial, né? Aquilo que é para ser verdade. Então você tem um compromisso com a realidade ali, né? E a outra que é a ficção, né? Que é a fantasia, que são os romances, que é o teatro, que é o cinema, que é a novela de televisão e tal, né? Isso aí é mentira, é uma mentira que vai revelar a verdade. Agora, o que o pessoal está fazendo? Está fazendo isso, a mentira, para mentir a realidade, né? E aí as pessoas veem aquilo, não convence, fica falso, né? Não faz muito sentido, e daí deixa, ou seja, daí as pessoas não vão deixando, assim, vão deixando e tal, e tal, e tal. E aí acontecem essas coisas malucas, né? De vez em quando aparece um cara doido, assim, um artista, ou até mesmo um político, ou seja, uma figura pública, assim, que não tem filtro, e aí essa figura pública vira o herói da galera, tá entendendo? É verdade. Vira o herói da galera porque tá todo mundo cansado desse mimimi aí que não tem mais fim, né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!